Pessoal, tudo bem? Estou aqui para explorar com vocês a ferramenta Google Forms, a tão falada plataforma online. E nesse momento será bem-vinda para nós utilizarmos nas nossas aulas online. Vale dizer aqui que essa plataforma ela pode ser utilizada tanto para a educação infantil, para o ensino fundamental 1 e 2. Então vejam que é bem fácil. E a primeira orientação é para quem não possui uma conta no Gmail, para que realize, porque essa ferramenta Google Forms, ela é totalmente vinculada com a conta Gmail, ou seja, ela pertence ao grupo do Google, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas se eu vir aqui no canto direito, o Google oferece todos esses aplicativos. Dá para a gente saber tudo o que o Google pertence, o Gmail, né? Vocês já podem ter visto isso no celular de vocês e talvez nem tenham dado conta da funcionalidade ou prestado atenção nesses aplicativos que o Google oferece gratuitamente. Então vejam só, e se eu clicar em mais, eu tenho muitas mais opções. Vejam que aqui também tem o Hangout, onde nós costumamos fazer as reuniões online. Perfeito? Bom, e já que eu estou aqui apresentando para vocês o Google Apps, então a partir do momento que você cria um Gmail, você já tem acesso a essa galeria de aplicativos e você vai então clicar no Drive, vejam só, nessa figurinha verde, amarela e azul. Clicando, você vai ser levado para uma página, vocês vão observar, eu estou na página do Núcleo Pedagógico, então aqui eu acabo consolidando todas as minhas ações. Ela está organizada por pastas, por categorias, enfim, os documentos do qual eu produzo para as escolas. E a de vocês vai estar vazia. Bom, então nós vamos clicar com o direito do mouse e ele vai me oferecer as seguintes opções. Então eu devo clicar na primeira opção. Eu vou criar uma nova pasta. O que é o Drive? O Drive nada mais é do que o que nós chamamos de nuvem, não é? Então, se eu colocar qualquer documento aqui, fotos, enfim, qualquer arquivo que eu queira subir para essa chamada nuvem, e se eu for acessar a minha conta em um outro computador, eu vou ter acesso. O Google me libera, vejam ao lado esquerdo aqui, 15 GB gratuitamente. Depois você pode comprar mais, mas é como se eu tivesse um pendrive nas mãos o tempo todo. Então, a partir do momento que eu fizer o login do Gmail em qualquer outro computador, eu vou ter acesso aos documentos que eu coloquei nessa pasta. Perfeito? Bom, prosseguindo então, eu disse para vocês clicarem no direito e nós vamos criar uma nova pasta. Criando uma nova pasta, nós vamos dar um nome, né? Ou seja, nós vamos renomear, assim como nós fazemos os documentos do computador, ok? Vou nomear essa pasta como aula teste e vou clicar em criar. Clicando em criar, a nossa pasta, né, deve ser localizada. Clica 2 vezes e ela vai abrir. Como nós acabamos de criar essa pasta, ela está vazia, sem nenhum arquivo. E é aí que nós começamos a produzir os nossos formulários. Bom, mesmo movimento, clicando com o direito, ele me oferece opções. Vejam que nessa lista não aparece o Google Forms, né? Ou seja, os formulários do Google. Mas eu tenho a opção aqui, mais. Eu vou clicar e olha só, a primeira opção é formulário Google. Clico e vejam que ele abriu automaticamente uma nova aba, dando acesso ao nosso formulário. E como vocês podem observar, o formulário está em branco, sem título, né, pronto para ser utilizado. O primeiro movimento que deve ser feito é nomear esse formulário. Então, vamos supor que esse formulário seja destinado aos alunos do primeiro ano. Então, eu vou nomear como atividades do primeiro ano, ok? A descrição do formulário é basicamente para você apoiar a pessoa, o estudante, que está
entrando nesse formulário. Então você pode descrever em poucas palavras do que se trata, mas também não é obrigatório, você pode deixar vazio, ok? Bom, vejam que aqui em cima, se eu clicar, automaticamente ele já faz a leitura do que eu escrevi. Então é muito importante que o primeiro passo seja nomear o nosso formulário, ok? Bom, agora que nós demos o nome ao nosso formulário, chegou o momento de apresentar a vocês como o Google Forms ele é formatado. A cada sessão criada, o formulário para quem vai utilizar, para quem vai responder, ele é visto em páginas. Então, toda vez que eu criar uma sessão, automaticamente o Google vai oferecer um botão aqui escrito próximo. Então, se eu criar 3 sessões, eu vou ter 1, 2, 3, para o aluno prosseguir para as próximas sessões. Então, vamos lá para ficar mais claro para vocês. Eu vou criar uma sessão de informações na qual o aluno deverá responder com informações pessoais, tá? Porque vale lembrar que o Google Forms ele oferece depois uma planilha de dados. Então, eu preciso saber quem respondeu esse formulário. Então, eu vou lá no meu combo de ferramentas, certo? E vejam só, na última opção está escrito adicionar sessão. Opa! Então, vamos lá. Sessão 1. Qual é o nome dessa sessão? Se eu preciso colher informações dos meus alunos, então eu vou colocar aqui. Informações gerais. Ótimo! Então, qual será a primeira pergunta para as informações gerais? Vamos aqui do lado direito e no sinal de mais eu vou adicionar uma pergunta. Essas informações gerais eu preciso saber o nome do aluno, certo? Não podemos esquecer que a cada pergunta criada, vejam que possui esse retângulo aqui, né, essa caixa. Cada pergunta criada, ela possui uma configuração específica. Vejam que ao lado da pergunta nome do aluno, do nosso lado direito, existe essa configuração aqui, essa caixa de seleção, para eu selecionar como é que eu quero que o meu aluno responda. Vejam só as opções. Como eu sei que o nome do aluno depende de uma resposta curta, eu vou selecionar resposta curta. Do contrário, se eu quisesse que ele escrevesse um texto, eu deveria usar a configuração parágrafo. E assim por diante, nós vamos utilizar esses exemplos mais para frente. Então, eu clico em resposta curta. Muito bem. Qual outra informação eu preciso saber nessa seção Informações Gerais? Vou criar uma nova pergunta. Clico no sinal de mais. Eu quero saber qual a turma. Muito bem. Qual a turma desse meu aluno? E para essa pergunta eu vou configurar como múltipla escolha. Eu sei que meu aluno é do primeiro ano, mas eu quero saber se ele é do primeiro ano A, se ele é do primeiro ano B, C e assim por diante. E vejam que quando eu configurei em múltipla escolha, eu estou oportunizando para que o meu estudante clique, selecione a turma correspondente. Mas eu preciso dar essas opções. Então, eu vou colocar aqui, qual? Primeiro ano A, ou você é do primeiro ano B, ou você é do primeiro ano C. Vejam que eu estou fazendo a nível escola, tá? Mas se você for fazer somente da sua turma, essa pergunta não se faz necessária, ok? Bom, eu só quero essas informações nessa seção de informações gerais. Muito bem. Outra dica importante para quem está editando, como no nosso caso, eu quero saber então como é que o meu aluno vai visualizar essas perguntas. Se o formulário está ficando bom, se as perguntas elas estão claras, muito bem. Vejam que o tempo todo a gente vai e volta e vai usar praticamente todos os botões aqui. Eu vou lá no canto direito, vejam que tem 3 botões que também nós vamos utilizar muito. E o botão no meio oferece essa figura do olho, que é o visualizar.
E quando eu clico, ele vai dar a visão de aluno. Então vejam que eu criei uma seção logo de cara, né, para coletar as informações gerais. Então aqui o aluno está vendo o título e para ele ver as perguntas ele vai ter que clicar em próxima. Clicando em próxima, lembra das páginas? Aqui virou uma página, né? Essa seção virou uma página. Ele vai ter a pergunta e o campo para a sua resposta e a sua pergunta de múltipla escolha. Qual a sua turma? Ele vai selecionar uma dessas três. Ok? Tá ficando bacana? Muito bem, vou voltar para a edição. Agora eu quero começar então a sessão, olha lá, sessão, último botão, de língua portuguesa. Agora sim, eu vou começar, tá? Vamos lá. Língua portuguesa. Pois bem, qual será a primeira pergunta de língua portuguesa que eu vou oferecer ao meu aluno? Eu vou pedir para o meu aluno do primeiro ano escrever o seu nome completo. Então, eu estou digitando aqui, escreva o seu nome completo. Lembra da configuração? Vejam que o Google está formatando automaticamente. Ele consegue ler algumas palavras e automaticamente ele configura. Isso não quer dizer que eu não deva mudar. Muito bem. Ele configurou a resposta curta. Ah, mas eu gostaria de colocar uma imagem para ilustrar, para ficar mais infantil, para ficar mais atraente, para dar pistas. Vai depender muito da sua pergunta. Vejam que ao lado da pergunta, a ferramenta também oferece, é bem sugestiva, esse quadro aqui, né, de imagens, onde eu vou clicar e vou buscar no meu computador uma imagem que eu quero ilustrar. Vou buscar aqui os exemplos que eu já possuo, de imagens. Vou colocar aqui a figura que eu tenho salva no meu computador para ilustrar essa questão. Vejam que o Google carrega e vejam lá. O Google também me permite formatar essa imagem. Então vejam que tem 3 pontinhos, eu posso clicar e jogar isso ao centro. Da mesma forma que eu posso clicar e alinhar à direita, ou seja, aonde eu quiser. Também posso brincar com a imagem no sentido de esticar. Quero deixar ela maior, quero deixar ela menor. Basta selecionar e a partir do momento que ela estiver com essas bordas azuis, eu estou editando. Vamos ver como fica? Basta ir no olhinho, clicar e ir para a seção desejada. Olha lá, escreva seu nome completo e a imagem que nós colocamos. Muito bem. Quero criar uma nova questão de língua portuguesa, onde eu gostaria de fazer com que o meu aluno escrevesse uma resposta ainda maior. Ah, posso colocar um texto nessa pergunta? Pode. Como nós estamos utilizando uma ferramenta online, vejam que nós estamos dispondo de recursos visuais. Então, a dica que eu deixo é, se você tiver esse texto já em imagem, ou seja, um print desse texto, melhor ainda. Assim você não deixa somente com texto, né, escrito, a pergunta sem nenhum recurso visual. Vou dar um exemplo. Então, print de um texto que eu quero que o meu aluno leia. Às vezes, o print que você escolheu já tem até uma comanda, que é o caso desse, por exemplo. Olha, é a escrita de um bilhete. Coloquei, muito bem. Vejam que aqui diz, escrita de bilhete. No conto de Rapunzel, a velha feiticeira prende a Rapunzel no alto de uma torre, que só pode ser escalada quando Rapunzel joga suas tranças pela janela. E aí vem a consigna. Vamos escrever um bilhete para o príncipe que está passando por perto da torre, para avisá-lo do que está acontecendo e para que ele possa resgatar a Rapunzel. Certo? Ou seja, eu preciso então permitir na configuração que o meu aluno escreva uma resposta mais longa, né? Se eu coloco a configuração resposta curta, eu estou limitando o número de caracteres e ele não consegue responder.
Então, para essa pergunta, eu vou configurar como parágrafo, tá? E aqui no pergunta, eu posso simplesmente dizer para ele ler, né? Então, leia com atenção a atividade abaixo, tá? E aqui o meu aluno tem a possibilidade de responder. Posso colocar, então, formatando ao centro e posso visualizar como isso está ficando. Próximo, sessão próxima. Vejam que nós criamos a pergunta 1, escreva seu nome. E o aluno, então, vai poder escrever o seu bilhete na outra questão. Muito bem? Vamos, então, para a sessão de matemática. Vamos no combo, na última opção, adicionar sessão. Vamos dar um nome para matemática. Ótimo, aqui é só adicionar uma nova questão e escolher quais serão as próximas atividades para esse momento. Lembra que eu disse que a gente pode usar muito dos prints? Nesse momento se faz necessário. Procurar. Aqui eu posso colocar uma conta de mais, eu posso oferecer uma figura de um calendário, né? Como essa, por exemplo. Olha só, posso fazer uma pergunta referente a esse calendário. Carregando. Muito bem. Posso perguntar, olha aqui, já tem até uma comanda, uma consigna pronta, vamos ver juntos para entender. Que aqui diz que Thelma disse para sua filha que seu aniversário está próximo. Ele acontecerá no terceiro sábado do mês de março de 2020. Observe o calendário desse mês. Então, aqui na nossa consigna, a gente só vai colocar leia com atenção e responda abaixo. E a resposta pode ser curta, certo? Meu aluno vai conseguir, então, escrever qual foi o terceiro sábado. Está muito pequena a imagem? Posso, então, estender. E aí ele vai conseguir identificar o número. Também posso colocar aqui, o Google ele é muito inteligente, então se eu coloco uma palavra-chave, ele acaba configurando sozinho. Vou fazer um teste para ver se vai dar certo. Ó. Escreva o número. Quando eu coloco número, muitas vezes o Google automaticamente configura aqui embaixo que ele só vai aceitar. Vejam que eu não fiz nada, né? Ele automaticamente leu que a resposta será um número, ou seja, ele só vai aceitar se alguém digitar um algarismo numérico e ele está dando essa opção, né? Isso foi feito sozinho, né? E eu posso mudar aqui, ó. É um número. Quer ver só? Clicando em visualizar, prosseguindo para as próximas páginas. Vejam que a gente vai e volta o tempo todo, mas isso é a título de cuidado, tá? Para ver como está ficando e como meu aluno está visualizando. Olha lá, escreva um número. Olha só, vou colocar uma letra para vocês verem. F. E o que acontece? Precisa ser um número. Então, o Google, você configurou aqui que só vai aceitar se for um número. Coloquei número, ok, ele aceitou. Tudo bem? Vamos seguir então. Outro recurso que é muito bacana a gente utilizar é o recurso do vídeo. Então vejam que aqui, nessas ferramentas aqui, tem uma figura de adicionar vídeo. Muito bem. Eu posso clicar nessa figura e nós vamos abrir direto a página do YouTube. Se eu tiver um endereço já copiado, é só colar aqui. Mas se não, eu posso buscar o vídeo no YouTube. Estou escrevendo aqui números e ele está buscando quais desses vídeos eu quero colocar no meu formulário. Vou colocar aqui uma canção dos números. E ele aparece e eu posso formatar da melhor forma. Ele não precisa ir até o YouTube assistir.
Vai aparecer para o meu aluno para ele poder clicar. E eu posso simplesmente colocar aqui na comanda, assista ao vídeo. Veja que nós estamos dando um recurso visual para simplesmente ele ver. Não precisa responder nada. Se fosse para ele responder algo referente ao vídeo, eu teria que criar uma nova questão dizendo: agora que você assistiu o vídeo, responda a questão, tá? Então, o Google Forms, você consegue permitir muitas coisas, ele oferece muitas possibilidades para você alcançar qualquer aluno, de qualquer faixa etária, certo? Bom, uma dúvida muito frequente dos formulários é que quem responde não tem a certeza se foi a resposta, né? Se concluiu a escrita do formulário. Então vamos lá. Lembra dos 3 botões aqui acima? Eu vou aqui na engrenagem, clico, ele me dá essas 3 opções, eu vou na do meio, apresentação. E aqui abaixo ele me diz que mensagem de confirmação você quer passar para o seu estudante. Vamos colocar aqui: parabéns, você concluiu as atividades com sucesso. E aí você coloca: abraços, professora Francine. Então, vejam que a partir do momento que o meu aluno clica em salvar, preencher esse formulário, ele recebe essa resposta automática, né? Para que não haja dúvidas da conclusão desse preenchimento. Bom, outra dica é para que a gente, então, configure a página, deixe um layout bem bacana, colorido, para agradar os nossos alunos. Falta a última ferramenta daqui de cima para apresentar para vocês. Nós já utilizamos muito o visualizar para ver como está ficando. Acabamos de utilizar a configuração. Como resposta, nós vamos aguardar uma cor. Se eu simplesmente quero trocar de cor, eu clico na paleta e escolho a cor do meu formulário. Ah, mas eu gostaria de colocar uma imagem no cabeçalho, tá? Vale lembrar que a imagem só vai aqui em cima, tá bom? Ela não preenche o formulário todo. Se eu clico em escolher imagem, o Google já me oferece um repertório pronto de cabeçalho. Então eu posso escolher esse e assim por diante. Mas eu quero colocar um cabeçalho que eu já tenha produzido, o cabeçalho da escola. Eu venho aqui em fazer upload, procurar e busco a capa que eu realizei. Caso eu acabei de fazer uma aqui a título de exemplo. Ele vai ler, vai subir a sua imagem, você vai clicar em concluído e olha o que vai acontecer. Lá em cima vai aparecer Secretaria de Educação de Ibitinga, tá? Se você quiser que mude a cor do tema, como nós ainda estamos na configuração de temas, você pode continuar clicando ou no sinalzinho de mais para deixar outra cor, certo? Muito bem, meu formulário está pronto e eu quero então compartilhar o link para que os meus alunos possam fazer isso em casa, seja no computador ou no celular, isso que é bacana. Bom, como que eu compartilho isso aqui para o meu aluno fazer? E aí vai uma dica extremamente importante. É bem sugestivo que a gente copie esse link aqui, né? Copie e mande. Mas esse não é o caminho. E ele até dá uma dica por que não é o caminho. Vejam que a última palavra da URL, porque nós chamamos esse número extenso aqui de URL, ele está dizendo edit, ou seja, quem tiver esse link em mãos vai poder editar esse formulário. O que nós não queremos, porque se alguém tiver essa possibilidade, ele pode o quê? Apagar, modificar, enfim. Nós queremos então que ele simplesmente visualize e realize as atividades. Vamos então no botão que nós utilizamos muito, que é visualizar, e é essa URL que nós vamos copiar e encaminhar para os nossos alunos, tá? Então, eu vou acabar preenchendo para vocês, para
para que a gente possa utilizar uma base de dados. Vejam só, acabei de clicar no formulário, vou dar aqui próximo, vou responder rapidamente, né, as questões, é como os nossos alunos estariam vendo. Vou colocar rapidamente, muito bem. Vou colocar aqui como exige parágrafo a palavra teste. Acabei língua portuguesa, vou para matemática, vou assistir ao vídeo e enviar. Quando eu envio, lembra da nossa mensagem carinhosa aos nossos alunos? Olha ela aqui. Parabéns, você concluiu as atividades com sucesso, professora Francine. Muito bem. Bom, Francine, então, como é que eu vejo quem respondeu? Né? Que agora é o interessante. Enviei os formulários para todos os meus alunos, mas eu preciso saber quem respondeu. Lembra do caminho que nós iniciamos a nossa aula? Foi pelo Gmail. Então, se você enviou o link ontem e quer saber hoje quem foram os alunos que responderam, abre o seu Gmail, vai procurar o Drive, procura também a pasta que você criou o formulário. No meu caso, ela se chamava Aula Teste, lembra? Vou clicar aqui em Aula Teste, né? Ela já está até aqui, e está lá o meu formulário. Muito bom. Vou clicar no meu formulário e vejam que logo acima ele apresenta perguntas e respostas. Até o momento ele estava zerado. Agora, como eu acabei de responder, tem o número 1, indicando que uma pessoa respondeu. Vou clicar em respostas e o Google me oferece um compilado geral das respostas. Tá vendo? Inclusive em gráficos. Mas ainda não é o suficiente, eu preciso saber de forma individual, cada pergunta, enfim, eu quero uma base de dados. E para isso, para quem bem conhece as opções dos nossos computadores, existe essa ferramenta do Excel. Aqui no canto, eu clico para criar uma planilha. Vejam que nós estamos criando uma planilha de dados. É só clicar e clicar também em criar. E ele vai gerar o quê? Uma aba no Excel. E vejam só, lá está a minha resposta. Vejam que esse Excel me dá as informações por linha, por colunas. Cada linha representa as respostas de um aluno. Então vejam que na primeira coluna, coluna A, tem o dia e horário que a Francine, aluna, respondeu, da turma do primeiro ano A. E aí por diante vem as respostas às questões. Então aqui é uma ordem cronológica. Se o João entrar amanhã ou depois de mim, vai estar aqui embaixo e assim por diante. Então toda vez que eu clicar na minha pasta, eu vou ter que fazer esse caminho de clicar em resposta e Excel? Não. Se você voltar na sua pasta, olha o que vai acontecer. Você já está com a sua planilha montada. Não mais você precisa clicar no formulário. Agora você só clica na sua base de dados. Francine, percebi que eu tenho um erro no meu formulário. Ótimo, você tem a possibilidade ainda de editar. Se você viu que está escrito alguma coisa aqui ou quer complementar, é só editar e ele salva automaticamente. Percebam que ao criar o meu formulário, em nenhum momento eu cliquei em salvar. O Google salvou automaticamente. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Vou mostrar para vocês agora alguns modelos já prontos que nós realizamos com os nossos alunos. Vou pegar da penúltima semana de pandemia para vocês terem como exemplo. Vejam que aqui na minha pasta tem de todos os anos. Vou clicar na primeira, que é o 5º ano. Coloquei como obrigatório a resposta de e-mail. E como que a gente configura isso? Em cada questão é possível eu colocar isso como obrigatório ou não. Vejam que abaixo eu tenho essa opção. Se eu clicar aqui, eu vou tornar essa questão obrigatória.
Ou seja, o aluno só pode ir para a próxima sessão se ele responder essa questão, certo? Vou mostrar para vocês como fica. Quinto ano, né? Vou colocar rapidamente aqui meu e-mail, porque coloquei como obrigatório, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Vou clicar em algumas opções, vou deixar em branco. Vou para a próxima sessão, olha só. Coloquei um texto para que eles realizem a leitura, com múltipla escolha, outros textos. Vou para matemática. Olha, consigo colocar imagens de gráficos e fazer as perguntas. Ou seja, uma infinidade de possibilidades. Uma configuração extremamente importante também, que eu não disse nas perguntas, é que, por exemplo, eu posso colocar, ao invés de múltipla escolha, caixas de seleção. A diferença é que em múltipla escolha eu posso escolher uma única resposta, é só lembrarmos os concursos públicos, e na caixa de seleção eu posso selecionar mais de uma resposta. Vamos supor que nessa comanda tenha escrito assim: escreva quais desses são números pares. Então, e as opções forem 2, 4, 5, 6. Quer dizer, ele pode clicar mais de uma vez. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o link da forma correta. Vale lembrar, se eu quero que o meu aluno, então, tenha acesso a esse formulário, eu clico no formulário na qual eu estou editando, clico em visualizar, que é o olhinho aqui do meio que a gente usou bastante, e copio essa URL, esse endereço, tá? E é só divulgar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, blog, para que o meu aluno consiga responder, beleza? Estamos à disposição. Esperamos que vocês tenham curtido essa nova possibilidade.